No dia 2 de abril de 2021, Demi Lovato lança um dos seus primorosos trabalhos no mundo da música. O álbum Dance with the Devil, The Art of Starting Over, se tornou um dos álbuns mais falados, bem criticados e também um grande socorro para a cantora norte-americana. Demi canta sobre todos os seus problemas, todas as suas superações, também fala de amores e fala de toda a sua vida. Demi se reencontra com a música, com a sua voz potente e também com o seu destino no mundo da música. Vamos falar hoje e analisar o novo álbum de Demi Lovato. O novo álbum de Demi Lovato, Dance with the Devil, The Start of Starting Over, seria uma luz ou até mesmo um grito para a própria cantora, para que ela pudesse falar um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua vida e também sobre os seus problemas. Para quem não se lembra, em 2018, Demi Lovato esteve entre a vida e a morte depois de passar por mais um problema relacionado às drogas. Ela teve uma overdose, foi levada para o hospital e ficou com risco de morrer. Este álbum, então, ela canta muito sobre isso, ela pede muito socorro. A gente começa o álbum principalmente com a música Anyone, onde ela fala que ela não tem ninguém, que ela precisa de alguém, que ela quer ter alguém ali do lado dela, mas que ela não consegue, que ela não acha essa pessoa que vai ajudá-la. Então que ela está perdida, que ela está precisando de alguém para conversar, que ela está precisando de um ombro amigo, mas que ela não acha ninguém para isso. Posteriormente, dentro do álbum, nós vamos entender então toda essa estrutura, entender todo esse movimento dela relacionado à música quando ela vai para a música Dance with the Devil. Demi Lovato traz nomes na produção como Deion Alexander, Mitch Allen, Oaki e Rick Case, que são os principais produtores deste álbum e que vão ajudar a Demi Lovato a trazer as suas informações, a trazer o seu grito dentro da música e também todo o seu socorro e todo o seu pedido de ajuda que ela teve lá em 2018 e que poucas pessoas atenderam. As participações dentro do álbum são de Ariana Grande, Sam Fisher, Noah Cyrus e Saweetie. E todo mundo comentando, né, dessa parceria, principalmente com a Ariana Grande. Um pouquinho a gente vai falar um pouco sobre isso aqui no vídeo. A gente percebe em um monte de músicas ali, né, todo um aparato instrumental, todo um crescimento da Demi Lovato dentro do mundo da música, em que a gente pode perceber que isso teve grandes evoluções, tivemos grandes modificações dentro da música. Ela também deu uma entrevista recentemente na internet, que foi publicada na internet, falando que os álbuns anteriores dela eram álbuns que ela não queria divulgar, que ela estava cansada de ouvir esses álbuns e que Dance with the Devil, esse sim, se tornou o álbum que ela ouve muito, que ela gosta muito e que ela gostou muito do resultado. Uma das músicas que nós temos dentro desse álbum é a música I See You, Madison Lullaby. Essa música é dedicada à meia-irmã dela, Madison de la Garza. Foi uma das primeiras pessoas que foram visitar a Demi Lovato no hospital, ainda com todos os problemas, né, ainda correndo risco de vida, e que a Demi acabou não reconhecendo a irmã. E parece, né, que pelo que a gente entende ali da música, né, por toda essa situação, se criou uma situação um pouco complicada, né, uma tensão ali entre as duas irmãs, e ela pede desculpas para a irmã por não ter reconhecido ela no hospital. Quando a gente, por exemplo, analisa o clipe de Dance with the Devil, a gente percebe todos os problemas, né? Aquela noite que foi a overdose da Demi, ela bebia, ela usava drogas, ela tinha gente que apoiava, mas tinha gente que queria que ela sofresse, né? Que ela passasse por esse tipo de problema. Então é por isso que ela canta muito sobre que ela teve poucas pessoas para ter um ombro amigo, né, para poder chorar, para poder se mostrar, e essas pessoas que acabaram acometendo ela, né, levando ela à overdose, foram pessoas que não queriam o bem dela. A Demi deixa claro dentro desse álbum a sua verdade, as suas fragilidades, ela se mostra completamente. Ela tem uma evolução artística, como eu já disse aqui, mas ela
consegue trazer isso para nós, ela consegue trazer essa verdade dela nua e crua, de tudo que ela passou e de tudo que ela viveu nesses tempos. A gente também pode analisar a música Melon Cake, que foi de um aniversário, né, de uma festa de aniversário que ela teve e que não acabou muito bem. Então a gente percebe que ela conta várias coisas dentro desse álbum, de coisas que ela passou, de coisas que ela viveu e de que aquilo foi acumulando dentro dela, né? Foi se tornando até mesmo um grande fardo para ela nesse mundo completamente louco que nós temos desde 2018 até hoje, né? Mas especificamente a partir de 2020, quando nós entramos na pandemia, mas para você ver como que a gente já estava num declive, né? Como a gente já estava se encaminhando para coisas ruins e a Demi traz isso também pessoalmente, né, relacionado à vida pessoal dela. Demi aposta em sonoridades como o country pop, o indie pop rock, o pop noir, o rap e o future trap. Então ela vai se enveredando por um monte de lugares, ela vai entrando por um monte de ritmos, a gente percebe essas nuances dentro do álbum, a gente percebe aonde ela tá cantando com o coração, aonde ela quer se divertir, ela quer se mostrar, ela quer continuar sendo aquela Demi Lovato que trouxe muitas informações, né, que trouxe muita música para os jovens, desde a época da Disney até os momentos onde ela cantou Cool for the Summer, Remember December e por aí vai. Meus destaques, já vou falar aqui para vocês dentro deste álbum, é a própria música Dance with the Devil, mas eu também gosto muito da música The Art of Starting Over, que ela fala justamente daquele começo, né, do recomeçar, porque é a arte de recomeçar. Então ela está recomeçando, ela está se jogando novamente no mundo da música, se jogando nesses holofotes. A gente teve há um tempo atrás, eu vou até depois procurar e deixar para vocês aqui o link ou um print aqui na tela. Se não me engano, o pai dela falou uma vez que queria que ela saísse desse mundo artístico, justamente quando ela tinha passado pelo primeiro problema com drogas. Ela acabou indo para a clínica de reabilitação, ela foi por conta própria, ela não precisou passar por hospital nem nada, ela foi por conta própria, porque ela tinha passado, acho que ela teve um mal-estar, uma coisa nesse sentido, e ela falou, não, opa, eu preciso aqui me cuidar. E ela tinha ido para a clínica de reabilitação e o pai dela chegou a falar que ela deveria sair desse mundo artístico justamente porque tinham pessoas ali que não queriam o bem dela. Eu também deixo aqui destaques para a música Carefully, eu gostei bastante do ritmo, né, de toda a harmonia dentro da música. A própria Melon Cake, que fala, né, dessa tragédia em uma festa de aniversário. A própria parceria com a Ariana Grande, Meet Him Last Night, falando que ela conhece um cara na última noite, né, na noite passada, na last night, mas que não seria nada demais ali, que não aconteceria nada demais. Eu acho também, que vocês podem até ter certeza disso, mas é um ponto mais por mim, ela também fala dos próprios relacionamentos que ela teve, de gente que esteve do lado dela simplesmente por estar, simplesmente porque queria o holofote da Demi, porque queria a fama dela e vamos ser felizes e tudo mais, e até aquelas pessoas mesmo que estiveram do lado dela, por mais que o relacionamento tenha acabado, tenha ficado um amor, né, tenha ficado um carinho ali pela Demi e que isso se tornou bem para ela, fez bem para ela dentro do mundo artístico. E eu também destaco para vocês a música The Kind of Lover I Am. Também é uma das músicas que eu coloquei lá na minha playlist para curtir. É uma das músicas que está ali no meu top dentro do álbum. Bem, agora com uma colinha aqui, com o roteiro maravilhoso, só pra gente falar um pouquinho sobre as avaliações que nós tivemos do álbum. Tem algumas coisas aqui que eu vou ler para vocês por aqui, justamente para depois vocês falarem que assim, nossa, o Nicolas deu informação errada, que não sei o que, calma, vamos lá. A avaliação que nós tínhamos no dia do lançamento do álbum, a avaliação que nós tínhamos no dia do lançamento do álbum no site Metacritic, que é o principal site de críticas e avaliações, eles reúnem várias avaliações que tiveram aí no mundo de informação e de crítica, né, nos tabloides, no site, nos jornais, tudo. Eles reúnem e fazem uma média. No dia do álbum, a média, né, a nota dada para o álbum foi de 79, com uma média de
9.5 em mais de 2.000 avaliações realizadas. Então, tinha mais de 2.000 ali, se não me engano era 2.400 e alguma coisa, eu não lembro o número certinho, mas eu sei que era mais de 2.000. E a média que se teve foi de 9.5. 79 e 9.5 são notas assim excelentes para um lançamento. Claro que provavelmente deve ter dado uma variada depois. No dia que eu publicar o vídeo aqui para vocês, no dia que eu estiver também editando o vídeo, eu mostro para vocês se mudou alguma coisa lá no site. Mas no dia do lançamento, no dia 2 de abril, foi isso que tivemos de avaliação do álbum. Outras notas que nós tivemos, o The Telegraph deu nota 100 pro álbum, olha que maravilhoso nós tivemos. O The Independent deu 80 de nota, chegou a comparar o álbum com o Lemonade da Beyoncé, que também foi um dos álbuns com maiores notas dentro do Metacritic. A Valerie deu nota 73, a revista mostra que o álbum tem altos e baixos, com o Demi cantando bem, mas tendo alguns problemas. Eu vi que teve gente que não gostou, principalmente da California Sober, que tá mais lá no final do álbum, e que algumas músicas destoaram um pouco da sintonia que estava dentro do álbum. Eu não senti tanto assim. Claro, teve algumas músicas ali que passou por mim, eu ouvi para trazer a avaliação aqui para vocês, mas não é uma coisa assim que me deixou extasiado, que tipo, nossa, que álbum gostoso, que não sei o que. Mas eu não acho que teve músicas assim que destoaram tanto. Pelo menos a avaliação da Valerie foi essa, né? O The Guardian deu nota 60. O site chegou a falar que o álbum é um pouco chocante e desanimador. O pessoal fala que o The Guardian dá umas notas assim um pouco mais baixas, né? Enfim. E avaliações aqui de músicas que eu tive, eu gostei bastante da parceria com a Ariana Grande. Foi uma parceria aí interessante dentre as duas. Eu acho que a voz das duas encaixou muito bem dentro dessa música. Esperamos que seja single, né, minhas queridas? Então vamos dar uma apertadinha ali um pouquinho, né, na Ariana e na Demi pra gente saber se vai ser single e se vai ter clipe. Bem, é isso que eu queria trazer para vocês sobre o álbum, sobre a minha avaliação, né, a minha análise. Eu gostei bastante. É um dos álbuns favoritos da Demi. Eu acho que ela cresceu muito como artista e o que ela quis trazer pra gente de avaliação e de sonoridade, eu acho que ela conseguiu trazer muito bem pra gente nesse álbum. O que vocês acharam do novo álbum da Demi Lovato? Deixa seu comentário aqui embaixo, siga as minhas redes sociais, deixa o joinha que ajuda bastante e se inscreva no canal. É isso, gente. Mais uma análise aqui pra vocês, mais uma análise e reviews aqui pra vocês. Até a próxima semana. Tchau pra vocês.